Primeira coisa, antes de qualquer coisa, por que diabos eu estou falando de futebol, tá? Vou colocar 3 boas razões. Futebol é mais do que um esporte pro Brasil. O futebol é uma expressão de brasilidade. Então é um tema importante para nós de qualquer forma, porque também tem a ver com a forma como nós somos vistos pelo mundo, tá? Ou seja, boa parte da nossa autoestima é dada pelo como o mundo nos vê e, portanto, dado que nós somos especialmente competitivos no futebol, ou éramos especialmente competitivos no futebol, o futebol é uma maneira do Brasil ser visto. Então o Brasil se autoavalia através da avaliação alheia, que acontece muitas vezes através do futebol. Então esse assunto é muito importante. 2, isso não é uma avaliação esportiva. Eu não sou um especialista em futebol, então quer assistir avaliações sobre futebol, por favor, acompanhem o Jorge Igor. Sim. Então quer acompanha o Jorge Igor. Não é meu campo, não vou entrar nisso. Acho, pelo que eu acompanho aqui como um pessoa que acompanha, vamos dizer, um leigo que acompanha futebol, que o Vini Júnior foi o melhor jogador de futebol desta última temporada, tá? Eu acho que ele foi o melhor jogador de futebol desta última temporada. E não acho que ele perdeu a bola de ouro, ou o que vocês quiserem chamar, por conta do seu futebol. E 3, este é um assunto essencialmente político, porque a decisão da France Football ali foi uma decisão essencialmente política, e se é político, nós falaremos, tá? Então, eu vou trazer, e eu não vou trazer a opinião que é o consenso da maioria, por isso é uma opinião perigosa. Vamos lá. Então, falando que o som tá baixo de novo, Bahia. Não está baixo, o som está normal. Você tá com a configuração que o Riso usa? Sim. Usa a configuração padrão do Riso para não ter Tá erro. normal. Então, às vezes é implicância. Então, vamos lá, galera, eu vou começar bem direto ao ponto, tá bom? O senhor Vini Júnior, a meu ver, não ganhou a bola de ouro, não por ser um jogador menor na última temporada do que o Rodri ou qualquer outro jogador, e tampouco por conta do racismo, tá? Eu acho que é quase consensual que nas avaliações históricas que esse pessoal faz dos jogadores de futebol que ganham a bola de ouro, eles levam em consideração demais o desempenho em Champions League e grandes campeonatos europeus, colocam o desempenho em seleção numa posição importante, mas não tão importante, tá? Dado que várias vezes eles deram um prêmio pro Messi, ou pro Cristiano Ronaldo, sendo que nas Copas do Mundo outros jogadores se destacaram muito mais. Eu acho um absurdo nem o Xavi ou o Iniesta não terem levado a bola de ouro em 2010. Eu acho que isso é um dos grandes absurdos. Ribéry também, naquele período que o Bayern de Munique jogava melhor que o Barcelona. Sim. Assim, já teve muita injustiça e eles davam ali os prêmios, tal. Então, nunca foi exatamente isso. Mesmo em 2018, tá? Ou 22, tá? Se fosse falar muito de seleção, o que o Mbappé fez tá muito acima da média. Então, o Vini foi o melhor jogador de clubes do mundo, eu acho que isso a gente pode cravar. Pouco ou nenhum. Tá 19 graus, abaixa a temperatura aqui. Não acho que ninguém tenha jogado em clube melhor do que o Vini Júnior, dado que ele foi o melhor jogador do melhor clube do mundo, que ganhou tudo. E ele foi decisivo, fez gol em partida decisiva. Então, enfim, não quero falar muito de futebol, volto a falar, quer falar de futebol, vai acompanhar o Jorge Igor, ele tem os melhores conteúdos sobre isso. Meu ponto é, o Vini Júnior, ele decidiu fazer 2 coisas na carreira dele. Uma é militar politicamente. Então ele escolheu uma atuação militante, ele que é um rapaz jovem, e deve ter ouvido por conta de relações públicas, equipe que cuida da carreira dele, de agenciamento, que seria uma boa ele ser um militante de causas raciais. E a segunda não é uma escolha exatamente política, mas que tem implicações políticas, que é o fato do Vini Júnior ser ele próprio, num trato com outros jogadores e com técnicos, um escroto. E aqui que eu posso ser cancelado, né? O Vini é um escroto. Veja só, o Vini, todo mundo, basta pegar assim, os comentários dos gringos sobre tudo, tá? O Vini é tratado como um jogador escroto. Agora mesmo, ele perdeu lá pro Gavi e tava lá, eu vou ganhar a bola de ouro. A forma como ele tratou os jogadores do Sassuolo, o time do Sassuolo, os jogadores do Mallorca, tá? A forma como ele provoca torcidas adversárias. O Vini Júnior, ele é odiado no futebol europeu, mormente no futebol espanhol. E calma que vocês vão ver minha argumentação aqui. Ele faz isso em paralelo tocando uma campanha antirracista. E que ele fica apontando o dedo pra todo mundo, chamando de racista, tal. Ele impôs a Federação Espanhola, tá? Várias humilhações públicas. E a Federação Espanhola, por muitas vezes, foi leniente com as questões de racismo. Eu não estou entrando exatamente nesse ponto. O ponto pra mim que é central é, o Vini agiu politicamente, nesses casos, ele construiu uma
teia de relações negativas ao redor dele. Por quê? Porque basicamente ele brigou com toda a grande comunidade do futebol europeu e politicamente ele foi punido. Porque se a gente for falar de desempenho de jogador, o que aconteceu foi uma injustiça. O que aconteceu com o Vini Júnior em termos de desempenho foi absolutamente injusto. O Rodri não foi sequer o melhor jogador do Manchester City. Numa temporada que, se eu for me lembrar, que o Manchester City não foi a grande temporada do City. Foi o melhor da Espanha na Euro. Não foi o melhor da Espanha na Euro. Pra mim, o Olmo jogou melhor. Pra mim, o Yamal jogou melhor. O como é que é? O não sei o que, o Williams lá também jogou melhor. Então, assim, o Rodri não foi o melhor sequer da Espanha na Eurocopa. Não foi o melhor sequer do Manchester City. E deram o prêmio do Roma, que como se fosse um prêmio conjunto da obra ali pro Rodri, tá? O lance foi o seguinte, eles queriam punir o Vini. E é muito óbvio que o Vini foi punido. O Vini foi punido e foi punido por alguma razão. Estão falando que, Renan tá falando merda. Que merda que eu tô falando? O Vini, esportivamente falando, ele foi o melhor jogador. Alguma razão fez com que os caras não dessem um prêmio pra eles. Se você for comprar um discurso que é falacioso, é porque eles foram racistas. Aí você vão ter que explicar por que a France Football, que já deu o prêmio pro George Weah, pra Romário, pra Ronaldo, pra Ronaldinho Gaúcho, que esses caras são racistas. Não, eles são racistas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não foi isso. Inclusive o espírito do tempo, hoje, nos leva para caminhos contrários. O que tem é o seguinte, basta checar. O Vini, ele tem graves problemas de relacionamento com jogadores e técnicos. Graves problemas com jogadores e técnicos. Ele também submeteu a Federação Espanhola a humilhações públicas. A Federação Espanhola foi considerada uma federação racista. E às vezes ele agiu com razão. Eu acho que ele agiu com razão em apertar e pegar esse tema ali, que as torcidas se comportam de maneira racista com relação a ele. Sim. Agora, foi uma escolha política que ele fez. E aí ele está sendo punido politicamente. Eu fui ver como é que foi a entrega. A France Football preparou todo o campo para falar que não foi racismo. Eles chamaram para apresentar o George Weah. O George Weah foi o primeiro africano a ganhar a bola de ouro. E ele foi apresentar ali o negócio. Depois eles chamaram o Eto'o também para participar da apresentação. Eles prepararam todo o campo com a validação desses jogadores para demonstrar, isso aqui não é um caso de racismo. Tá? Isso aqui é um caso, assim, o Vini está sendo punido por outro motivo. E o outro motivo, galera, aí vamos falar de política, é algo que o europeu tenta fingir que não tem, mas tem. E aqui que é a grande virada do jogo. Que é patrimonialismo. O mundo do futebol é profundamente patrimonialista, profundamente corrupto e cheio de relações interpessoais. E no mundo do futebol, não só em premiações, mas para negócios, essas relações contam e muito. A UEFA é profundamente corrupta, a FIFA é totalmente corrupta, as relações sociais deles são claramente construídas de modo vamos dizer, beneficiar determinados grupos, basta ver o Michel Platini. Então todo mundo do futebol é feito de puxa-saquismo, de boas relações, e você vai ter coisas e apontamentos e prêmios e decisões que não são construídas baseadas exclusivamente no mérito esportivo. E eu posso falar que isso funciona em outras dimensões do esporte. Vamos falar que o tratamento dado ao Senna na batida com o Prost, por parte do Jean-Marie Balestre, tô falando começo dos anos 90. Foi um comportamento injusto? O Senna foi punido injustamente naquele período. E não é porque o Jean-Marie Balestre considerava o Senna um sul-americano de merda. Não, o Jean-Marie Balestre, cara, ele queria ali beneficiar o Prost, tinha uma rede de relações, o Prost sempre foi o mais político dos pilotos e construiu isso. Isto é sobre política. Em vários esportes você vai ter decisões injustas sendo tomadas por razões políticas. E esse caso do Vini Júnior é mais um caso que demonstra o seguinte, que esportivamente o cara foi o melhor, agora decisões políticas tomadas por ele, dentro de um contexto político determinado, geram reações políticas que vão ser claramente injustas, tá? E acho que este ponto, pra mim, é um ponto central. Um cara botou aqui, o Nicolas TV, Renan, todos os outros negros premiados pra França não enfrentaram racismo como o Vini enfrenta e denuncia. Então você acha que os caras estão fazendo isso por racismo contra o Vini? Eu acho que chega a ser ridículo você falar nesses termos, tá? Vocês estão esquecendo toda a dimensão dos problemas pessoais que o Vini tem com praticamente todo o futebol europeu ali. O Vinícius, ele é odiado por todo o resto da Europa.
É só você abrir qualquer página de futebol europeu e você vai ver que os caras odeiam o Vinícius Júnior. Não, mas assim, é impressionante que mesmo a galera que nos acompanha, chega os temas em que eles querem ser os brasileirinhos, né? Ai, sou um brasileirinho contra o mundo. Aí vocês compram todos os temas, né? Então, beleza, o Vini Júnior foi punido por racismo. Foi isso, eles não queriam dar um prêmio para um negro. Chega a ser patético ouvir esse tipo de argumentação, tá? Porque não foi isso. No máximo, a militância dele, ela atingiu diretamente a Federação Espanhola, que foi um problema muito grande para a Federação Espanhola. E aí, assim, ele militou ali com razão. Tirando isso, não é esse o sério do problema do Vini Júnior. As provocações dele com os jogadores, técnicos e torcida não são desta ordem. Agora, se vocês não acreditam em mim, vão pesquisar sobre. Porque eu pesquisei isso aqui antes de falar, porque eu quis entender por que diabos, em termos políticos, por que diabos os caras tomaram uma decisão contra-intuitiva? Porque o Vini Júnior foi o melhor jogador. Ele foi o melhor jogador. Aí você vai, pesquisa e levanta esse ponto, tá? Então, o grande lance que eu acho que a gente tem que pegar é, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo altamente politizado, que já era altamente politizado antes das redes sociais, e que quando você ataca ou você se indispõe com determinadas estruturas que são construídas mediante relacionamento, essas estruturas vão responder contra você, tá? E isso funciona em quase todas as esferas da vida humana. Então a gente fica com uma visão assim, na Europa isso não acontece. Acontece sim. Acontece demais. E é muito legal que isso está acontecendo numa premiação francesa, dado que os franceses são um dos pais da ideia de burocracias administrativas completamente impessoais, né? O positivismo, em grande medida, é francês, é do Auguste Comte, né? A França gostava de levar para as colônias dela a ideia de que elas iam administrar as colônias com a sua racionalidade. Os franceses, o próprio iluminismo francês é um iluminismo centralizador. A ideia da Revolução Francesa e mesmo a administração centralizada que o Napoleão levou lá para a França, mesmo a lógica, vou fazer todas as praças assim, as estradas serão assado, todas são pensadas mediante a ideia de um ordenamento da realidade através de um grupo de pessoas que vão ter acesso à verdade e vão trabalhar assim. É uma coisa meio perigosa. E os franceses vendem isso, mas os franceses não entregam isso. Inclusive, em grande parte da ação francesa na comunidade internacional, o que vale é contato, o que vale é quem conhece quem é amigo de quem. E não imaginem que isso seria diferente dentro do campo dos esportes. Volto a colocar, o Vini foi claramente o melhor jogador da última temporada. Agora, não foi por uma questão exclusivamente racial e não foi por uma razão, ele é brasileiro. Não foi isso. Existe outra razão. E essa razão a gente precisa não pegar por causa do Vini, porque o caso do Vini, honestamente, não me interessa. E nem vai ser o caso Vini esportivamente falando, não é uma lição pra vocês. A lição que nós temos que tomar pra tudo, tá? É entender o seguinte, a gente acha que os gringos, eles são permanentemente, ou melhor, os gringos são o tempo todo mais racionais, mais frios, que eles tomam decisões melhores. Eles não tomam. A decisão contra o Vini foi uma decisão objetivamente errada. Ela é objetivamente errada, tá? E eles optaram, vejam só, por errar. Eles optaram por punir o Vini publicamente, tá? Porque o Vini construiu uma teia de relações políticas com as posturas dele que desagradou todo mundo do futebol europeu. Todo mundo do futebol europeu. E volta a colocar, não só por, ai meu Deus, ele falava de causas raciais. Não, essa aqui foi uma militância que foi outra escolha política que ele fez. Tá? E não tô nem falando que ele militou errado em muitos casos. Vocês vejam, não estou fazendo um julgamento disso. Tô falando que foi uma escolha. Paralelamente, tá? Nós temos aqui o Vini, que é um sujeito arrogante. Você, não é, eu amo ele. Ele é arrogante, ele é considerado. Tem um comentarista de futebol que fez um vídeo muito decente falando disso. Olha, o Vini é odiado pelo mundo do futebol. O que o Vini faz contra os jogadores dos outros times que ele enfrenta é extremamente arrogante. Beleza. Quando você briga com técnicos que votam e participam dessas votações internacionais, tá? E ele briga com técnicos no plural, não imagine que eles não se falam e que eles não tenham uma opinião a dar, tá? E não imagine que eles politicamente venham querer punir. E é o que fizeram, cara, tá? Então, abram a cabeça, tá? Pra gente entender os assuntos na sua verdadeira dimensão política. Porque se vocês quiserem se comportar como menininhas histéricas, tá? Uma dica, não é essa live que vocês têm que acompanhar, tá? Se vocês quiserem acompanhar com menininhas histéricas e... Cara, vai pra uma live do PSOL, sei lá. Estou falando sério. Porque senão vocês não vão entender as coisas na sua concretude.
Na sua realidade. E aí vocês estão querendo comprar chororô por aí, tá? Eu não vou comprar porra nenhuma de chororô pra assunto nenhum. Pra assunto nenhum. Eu queria trazer um tempero pra essa discussão, que é o seguinte: o último jogador brasileiro a ser campeão do Bola de Ouro foi o Kaká. E o Kaká, ele era um cara muito cordial. Ele era um cara... Ele é um brasileiro que basicamente não existe mais. Muito diferente desse brasileiro de hoje, que ele é mais solto e tem essa... Tá se criando essa repulsa. Você já me falou isso, né? Que tá se criando essa repulsa no mundo europeu, porque o brasileiro... Ele tem esse jeitão do Vini, de provocador, de... Você acha que esse fator cultural também tá pesando? Eu não sei dizer, cara. Eu não sei dizer. Eu realmente, eu não sei dizer. Os jogadores brasileiros hoje, eles são muito isso, né? Eu não sei dizer, assim, aí já ultrapassa. Assim, eu sei do caso específico do Vini, porque já me falaram antes dessas provocações do Vini. Ah, ele não ganhou a bola de ouro, eu fui querer entender o motivo e eu vi o motivo. Tá, é verdade. O Vini é um cara queimado na comunidade de futebol. É verdade. Gente, ele é tão queimado que ele não deram a bola de ouro quando ele claramente merecia a bola de ouro. Isso é um fato dado, tá? Eu acho que o jogador brasileiro, né? Vou mudar aqui. Eu acho que tem uma coisa muito estranha. E agora, essa é uma opinião mais polêmica ainda. Essa quantidade de prêmios que foram dados pro Messi e pro Cristiano Ronaldo entre 2008 pra cá. Não, eu acho que teve temporadas que nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo mereciam ganhar. Ué, 2018? Quem foi ganhar 2018? Foi o Modric. É verdade. 2018. E olha, essa bola de ouro do Modric foi muito questionada. É o Cristiano que deveria ter ganho essa bola de ouro. Pode ser. Agora, essa última do Messi foi Essa tipo o última conjunto foi da de- obra. é, assim, Deram pelo conjunto da obra. Por causa da Copa. Por causa da Copa e conjunto da obra. A do 2010 não ter dado pra ninguém do time da Espanha. Tá bom, né? A Espanha ganhou a Copa em 2010, o Messi, ele era o craque que foi pra Copa do Mundo e não fez, mas assim, agora eu tô falando de futebol especificamente. Agora mesmo, o Inter Miami, aqui a gente é só especulação, tá? A FIFA querendo colocar o time do Messi e simplesmente transplantar ele pra naquela Copa de futebol. Tá? Também acho que o Neymar, eu não sei se é 2015 ou 16, a galera que tá aqui no chat possa colocar, acho que o Neymar merecia ter levado uma bola de ouro, não levou. 15, né? Que o Neymar foi o melhor do mundo ali naquela lá. E ninguém também ficou falando que o Neymar não... o racismo contra o Neymar, não sei o quê. Não foi isso, tá? Eu acho que nós brasileiros, galera, assim, nós somos um povo muito, muito chorão. Nós somos um dos povos mais chorões do mundo. Mesmo quando nós não merecemos, nós achamos que nós somos vítimas e que o mundo conspira contra a gente. Porque nós somos... Aí vou voltar pro começo da live. Nós somos tarados pela validação de um gringo. Nós somos tarados pela validação de um gringo, tá? Nós tomamos... Nossa síndrome de vira-lata é real e nós somos, vamos dizer, muito... Nós temos uma carência que é monumental, e aí boa parte da nossa tomada de opinião é dada pela impressão que os outros têm sobre nós. Se o brasileiro como um todo fosse uma pessoa, um indivíduo, é aquela pessoa que a Maria vai com as outras, e que vai ter, vamos dizer, vai tomar posições, ou vai se comportar, vai se vestir de acordo com a maioria julga ela, tá? A gente não desenvolveu uma grande personalidade. Então, a gente vê certas coisas que a gente não gosta e fica chorando em público. Vamos parar com essa putaria. Vamos parar pra tudo, né? E é muito louco que eu vejo pessoas com esse chororô aqui, né? O que mostra que às vezes a gente tá falando, e a galera não entende. Eu me lembro uma vez que o Rubinho Barrichello, né? Ele tava dizendo... Ele foi o segundo piloto do Schumacher. Gente, o Schumacher foi, junto com o Senna, o maior piloto da história. Tá? O Senna talvez tenha sido mais rápido que o Schumacher, mas o Schumacher talvez tenha sido como piloto e carreira mais completo que o Senna. O Rubinho foi segundo piloto do Schumacher. O Rubinho nunca teve chance de ganhar do Schumacher. Em alguns momentos o Rubinho veio com a seguinte frase: eu entendo, eu sou só um brasileirinho contra esse mundão todo. Eu sou só um brasileirinho contra esse mundão todo. Vamos parar com isso. Sou um brasileirinho contra esse mundão. Imagina o Senna falando isso. O Senna enfrentou o sistema na Fórmula 1. Ele nunca ficou, eu sou só um brasileirinho. Mano, ele peitou o sistema. Entendeu? A gente não tem que ficar apelando pra esse chororô, tá? Nosso espírito, e quando é um espírito vencedor, ele não é um espírito que caminha nessa direção. Definitivamente não é, tá?
Vamos lá, um cara falou, Vini nunca teve problema com companheiros e técnicos. Desculpa, talvez companheiros e técnicos do Real Madrid. Real Madrid. Tá, eu estou falando de fora do Real Madrid. A forma como ele se relaciona com jogadores e técnicos dos outros times é conhecer, por favor, Google tá aí, é só pesquisar. Perdeu de 4-0 e falou pro Gavi, olha, eu vou ganhar a bola de ouro e você não. Tá? Só ver como é que ele trata. Sim.